Capítulo número 12, versículo número 1. Diz assim o texto sagrado: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste a exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da quais todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? O título da mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite, pelo Espírito Santo, é como se sujeitar a correção de Deus em nossas vidas. Como nos sujeitar à correção de Deus em nossas vidas. O autor de Hebreus, depois de descrever em todo o capítulo de número 11 o que é fé, o testemunho de vários homens e mulheres de fé no passado, que pela fé alcançaram promessas, alcançaram testemunhos maravilhosos de vida, depois dele definir os benefícios de se viver pela fé, o autor de Hebreus ele entra no capítulo de número 12, usando a expressão portanto, ou seja, ele está considerando ainda tudo o que ele falou no capítulo de número 11, para que nós venhamos a aplicar na nossa vida diária. Podemos dizer que no capítulo 11 ele lança a doutrina da fé, e nesse trecho que nós lemos aqui no capítulo 12, podemos dizer que até o capítulo 12 inteiro, no capítulo 13 também, ele dá formas práticas para nós colocarmos essa fé em ação. Portanto, tendo em vista o dom da fé, tendo em vista as promessas que nos foram feitas por Deus, segundo o testemunho das Sagradas Escrituras, eu e você precisamos viver em conformidade a essa fé, em conformidade ao que a palavra de Deus diz acerca de nós, acerca dele mesmo, acerca da igreja, acerca das suas promessas para a igreja, acerca da redenção eterna das nossas vidas. Enfim, a nossa vida precisa estar pautada nessa fé, fundamentada nessa fé. Não devemos mais seguir os nossos sentidos, não devemos mais seguir simplesmente a nossa percepção natural. Por quê? Porque como homem espiritual, como mulher espiritual, temos o dom da fé, temos o discernimento do Espírito, temos a mente de Cristo para conhecer todas as coisas, para discernir todas as coisas. Tendo em vista essa fé que nos foi confiada pelo Espírito Santo, pela palavra da verdade, nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse século. Nós não podemos nos prender a fatos, a fatores que atrapalham
a nossa comunhão com Deus e também a nossa peregrinação. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Ou seja, todo mundo que sabe que eu e você somos crentes, espera de nós um comportamento coerente com a fé que nós professamos. Agora, quando as pessoas olham para nós, quando essa grande nuvem de testemunha olha para nós e vê que a nossa vida não está em conformidade à fé que professamos, nos tornamos uma decepção para aqueles que estão de fora. Nos tornamos uma frustração para aqueles que estão de fora. Porque, quer queira, quer não, irmãos, as pessoas, elas estão esperando para ver até onde nós vamos em nossa fé, para só então seguir atrás de nós. E se elas não veem uma correspondência àquilo que nós dizemos que cremos e aquilo que nós vivemos, elas se decepcionam, elas se desapontam. Essa semana eu vi um documentário na internet falando sobre o grandioso crescimento da bruxaria nos Estados Unidos da América, principalmente entre os jovens. E o que está impulsionando esse grande crescimento de pessoas interessadas na bruxaria, no ocultismo e na feitiçaria? É a forte influência exercida pelo cinema, pela televisão, pela internet, que tem colocado a bruxaria, a feitiçaria como algo positivo, como algo inteligente, como algo que deve de ser seguido e praticado para uma boa vida. E muitas pessoas que infelizmente não convivem com um crente fiel a Jesus Cristo, muitas pessoas que não estão expondo as suas vidas à influência do Evangelho, estão dando crédito a esse engano, e estão aderindo ao ocultismo, estão se envolvendo na feitiçaria, estão tomando parte em eventos, em festivais, mascarados de eventos culturais, musicais, e que na verdade são cultos satânicos enrustidos, exercendo uma influência diabólica, devastadora na vida de jovens, na vida de pessoas sem uma perspectiva de eternidade, sem qualquer influência do Evangelho. Por quê? Porque está faltando testemunhas fiéis, para que o incrédulo veja Cristo no crente, para que o incrédulo veja o Evangelho materializado num crente fiel. Então perceba a nossa responsabilidade de sermos coerentes com a fé que nós professamos, de nós nos desligarmos ou deixarmos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, correndo com paciência a carreira que nos está proposta. O que seria esse embaraço, irmãos? O que seria embaraço? Como já disse aqui, é tudo aquilo que de alguma forma te atrapalha a servir a Deus. É tudo aquilo que de alguma forma tira o teu foco, tira o meu foco, tira a nossa atenção para com a palavra de Deus, para com a voz de Deus, para com a vontade de Deus para as nossas vidas. Quanto mais dinâmica é a vida de uma pessoa, mais exposta ela está a embaraços e a distrações. Quanto mais responsabilidade alguém tiver na vida, mais sujeita ela está de se embaraçar, de se distrair e perder o foco da carreira que lhe está proposta em Cristo, do chamado do Evangelho, de representar Cristo, de ser embaixador ou embaixatriz de Cristo entre as nações. E em nossa sociedade, irmãos, em nossa geração, é incessante a fabricação de embaraços e distrações para tirar o nosso foco, para atrapalhar a nossa caminhada.
é incessante. E o avanço tecnológico vai piorar isso cada vez mais. As pessoas estão cada vez mais viciadas em celulares, em internet, em televisão. Agora estão até se libertando, entre aspas, da televisão, só está mudando o ídolo, né? Para migrar para o celular, para migrar para a internet. Então não se ora como se orava mais, não se medita na Bíblia como se meditava. Então nós vemos uma decadência da dedicação a Deus por conta do quê? De embaraço, por conta de distrações que rouba o nosso foco, impede que o reino de Deus seja a nossa prioridade máxima. A prioridade que verdadeiramente deve vir em primeiro lugar, para que só então as demais coisas sejam acrescentadas. E a melhor forma de nós não nos prendermos a nada, a melhor forma de nós não nos embaraçarmos, a melhor forma de nós não nos distrairmos é conservar os nossos olhos em Jesus, é conservar os nossos olhos no Evangelho, é conservar os nossos olhos na mensagem da cruz, é conservar os nossos olhos na largura, na altura, na profundidade, no cumprimento do amor de Cristo, que é testificado conosco pelo Espírito de profecia. Por isso o autor de Hebreus aqui diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Os judeus, eles tinham por referência de sofrimento, para se resignar, para suportar o sofrimento, a vida de Jó. Mas eis aqui um que sofreu mais do que Jó. Porque Jó não sofreu nem pelos seus próprios pecados. Jesus também não sofreu pelos seus próprios pecados, mas sofreu pelos pecados de toda a humanidade. Porque ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. E ele suportou todo o sofrimento de nos substituir na cruz, de tomar sobre si o castigo, a condenação do nosso pecado. Sabe por quê? Sabe por que ele se submeteu a toda aquela dor? Sabe por que ele se submeteu a toda aquela humilhação? Sabe por que ele se submeteu a todo aquele desamparo? Por causa da alegria, do gozo que lhe estava proposto, prometido pelo Pai, na nossa salvação, na nossa reconciliação completa com o Pai. Então Jesus dispôs-se ao sofrimento da cruz, à agonia de separar-se do Pai por conta da maldição do madeiro. Por quê? Porque nós seríamos a recompensa de cada segundo de sofrimento, de cada gota de sangue vertida do seu corpo, seja lambuzando aquela cruz ou molhando aquela terra. Eu e você somos a recompensa que Jesus tinha em vista para suportar aquela cruz. Então, quando nós nos vemos de alguma forma embaraçados ou distraídos, nós precisamos que a pregação, ou até mesmo um irmão, uma irmã mais maduro, nos exorte, nos admoeste a olhar para a cruz, a olhar para aquilo que Jesus fez por nós na cruz, para que o amor de Cristo provado na cruz nos constranja à autorrenúncia, nos constranja ao arrependimento, nos constranja à obediência, nos constranja a realinhar os nossos passos com a vontade de Deus para as nossas vidas. Segundo Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14, abra lá comigo para vocês terem comigo. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 14, assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que
que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Só pode negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus quem recebeu a revelação da cruz do Calvário. Só pode morrer para si mesmo, só pode morrer para o mundo quem receber do Espírito Santo o testemunho do Evangelho no seu espírito interior. E sabe qual que é o interessante disso? Que quem recebe o testemunho do Espírito Santo sobre a cruz do Calvário, a sua renúncia, o seu autoesvaziamento, a sua morte para o mundo, deixa de ser algo custoso para ser algo alegre, para ser algo prazeroso, para ser algo assim que você deseja mais do que tudo, dia após dia. Mas isso movido pelo quê? Pelo medo do inferno? Não. Movido pelo medo do diabo? Não. Movido pelo medo da manhã? Não. Movido pela gratidão do amor de Deus provado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Renunciamos à nossa vontade, renunciamos ao nosso desejo, renunciamos aos nossos planos, renunciamos a todas as metas que nós traçamos segundo a nossa carne. Por quê? Porque o amor de Cristo, provado na cruz do Calvário, é nos revelado pelo Espírito Santo de Deus. Aconteceu isso com Paulo, a caminho de Damasco. Quando ele teve a revelação de Cristo, a primeira coisa que ele disse para Jesus foi o quê? Senhor, o que tu queres que eu te faça? Paulo estava indo a Damasco com uma missão dada pelos sacerdotes em Jerusalém. Ele tinha uma missão, ele tinha uma incumbência, um objetivo. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus Cristo, a partir do momento que a luz do Evangelho resplandeceu no entendimento dele, opa, para tudo. Para tudo. Aquela viagem, aquela missão foi abortada imediatamente. E Paulo se abriu para quê? Para o senhorio de Cristo. Não era mais a vontade de Paulo de penalizar, de castigar os cristãos. Não era mais o senhorio do sumo sacerdote sobre a vida dele, mas o senhorio de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Aleluia! E essa mesma experiência nós precisamos de ter. Não exatamente no mesmo modo, circunstância que Paulo teve, mas todo aquele que professa a fé em Cristo tem que de fato ter a revelação de Cristo. Do contrário, ele será meramente um crente nominal. Sabe o que é crente nominal? É um crente só de nome. Ele é crente porque o pai e a mãe é crente. Ele é crente porque acha bonito ser crente. Ele é crente porque ele gosta da igreja, ele gosta do pastor. Ele é crente por um monte de outros fatores. Mas não é o crente nominal. Ele tem a aparência de crente. Ele até faz umas coisas que os crentes fazem. Mas ele não é crente de fato, porque ele não teve a revelação do Evangelho. Porque ele não teve em si um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, que nos faz verdadeiramente participantes da família de Deus, do reino de Deus e das promessas. Aleluia! Esse olhar fixo em Cristo, que vai nos conservar na liberdade do Espírito Santo, de correr a carreira que nos está proposta. E quando nós falhamos de olhar para Cristo, e quando nós deixamos a desejar, no que diz respeito a conservar os olhos em Cristo, nos embaraçamos, nos distraímos, e nos tornamos carentes de correção. Aí precisamos do que? De ser corrigido. Com um pai, com uma mãe que corrige um filho que é rebelde, desobediente e teimoso. Rebelde porque não reconhece a autoridade. Desobediente porque não obedece a autoridade. Teimoso porque insiste em ser rebelde e desobediente.
Em se tratando, irmãos, de educação de filhos, infelizmente essa geração tem fracassado. E eu não preciso nem de muito argumento para convencê-los disso. Eu garanto que todos vocês conhecem, ou no seio da família de vocês, ou da vizinhança, pessoas que são péssimos pais, que são péssimas mães, que não conseguem instruir e disciplinar adequadamente os seus filhos. Contudo, Deus não é um péssimo pai. Não é, nunca foi e jamais será. Com todo o fracasso, com toda a falha que nós vemos continuamente na educação dos filhos, na nossa geração, que tem gerado pessoas de personalidade e caráter completamente deformados, pessoas de difícil trato, pessoas de difícil convívio, pessoas que não têm uma identidade e um propósito bem definido. Por quê? Porque os pais fracassaram no processo educacional. Com tudo isso, irmãos, nós podemos esperar de Deus uma boa instrução, uma boa correção, uma boa disciplina para nós. Só que existe um problema. Nem todos acreditam ou entendem que Deus corrige. Agora, existe também um outro problema. Tem pessoas que acreditam que Deus corrige, mas não conseguem perceber a correção de Deus. Não conseguem perceber o como que Deus está lidando com elas para convertê-las de seus enganos, dos seus desvios, dos seus embaraços. A percepção, irmãos, de que Deus, o Pai, está nos corrigindo, depende do discernimento de espírito. Quanto mais profunda a nossa intimidade, quanto mais profunda a nossa comunhão com Deus, mais sensíveis nós somos às correções de Deus. E atente para o seguinte fato: por mais fiel, por mais zeloso, por mais sincero que possa ser um filho de Deus, uma filha de Deus, todos nós, irmãos, em algum momento, ou em alguns momentos da nossa carreira cristã, seremos corrigidos por Deus. Por quê? Porque nós ainda habitamos um corpo carnal, repleto de concupiscências, que milita contra o Espírito de Deus que em nós habita. Um corpo carnal cuja inclinação ainda é para as coisas desse século, mas pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo de Deus, da palavra da verdade, nós mortificamos a nossa carne. Mas na circunstância nós falhamos nesse processo. As circunstâncias que nós nos deixamos nos levar, deixamos levar pelas atrações deste mundo. E ao invés de darmos lugar para o Espírito, damos vazão para a carne, damos brecha para os demônios. Eu sempre falo para vocês que o demônio não precisa de uma porta para entrar na nossa vida. Ele precisa de uma fresta, de uma brecha, bem pequenininha. Pode ser bem estreitinha, não tem problema, o demônio basta. Já aconteceu com você de você ter a sua casa invadida por um rato? E você ficar se perguntando por onde esse maldito entrou? Na minha casa foi um rato, não sei por onde ele entrou até hoje, estava na minha cabeça na cama. Foi? Juro por Deus. Sabe como é que os ratos entram em casas que aparentemente estão perfeitamente vedadas? Por frestas. Eles têm a capacidade de esticar o corpo, de alongar o corpo, de estreitar o corpo, que é uma coisa impressionante. Se passar a cabeça, o resto passa. Uma coisa impressionante. E demônio não precisa de muito. Ele não precisa de uma grande desobediência para começar a exercer influência na nossa vida. E às vezes a gente não está nem percebendo. Nem percebendo. Então, para que o desastre não seja maior, para que a influência do inimigo não seja maior, para que a nossa queda não seja pior, Deus nos corrige. A primeira forma como que Deus utiliza para nos corrigir é a exposição das Sagradas Escrituras pelo poder do seu Espírito. É a pregação. A pregação é o primeiro canal de correção divina para acessar o nosso entendimento, o nosso coração,
para gerar em nós arrependimento e conversão e correção. Por isso vai ter a pegação no pé, não perca culto. Pode chover canivete, granizo do tamanho de bola de golfe, não perca culto. Por quê? Porque é uma oportunidade você expor o seu coração à correção de Deus. Deus fazer algum ajuste no curso da sua vida. Para vocês terem uma ideia, eu baseei uma decisão minha essa semana em uma profecia que eu recebi em outubro, no mês retrasado. Uma palavra de Deus. Que alguém profetizou aqui nesse púlpito. Na nossa festividade. Eu me baseei para tomar uma decisão, para assumir uma posição, considerando a palavra de Deus. E ó, não foi nem uma palavra de correção que saiu daqui, foi uma palavra de promessa. Olha que interessante. Mas que serviu para mim de base para eu não errar. Então, aquela profecia, aquela promessa, foi para mim uma referência para eu não tomar uma decisão errada, para eu não recuar de um posicionamento que Deus me deu. Então, esse aí é só um exemplo do que a palavra de Deus, a palavra pregada, a palavra exposta, pode fazer por mim e por você, para nós evitarmos o erro, ou até mesmo corrigirmos algo que já estamos errando. Quantas vezes Deus me corrigiu enquanto eu me preparava para pregar para vocês? A palavra corta aqui primeiro, para depois cortar aí, como dizem os pregadores pentecostais. Mas é na exposição das Sagradas Escrituras que Deus principalmente fala conosco. Para a gente, corrigir o curso. É interessante que os pilotos de avião, os capitães de navios, embarcações marinhas, eles têm o constante cuidado de manter o curso na rota certa de suas embarcações. Porque se um avião desviar um grau que seja na rota original traçada para ele, no final do seu destino ele chega em uma cidade completamente diferente. Um navio, um transatlântico, saindo aí do Porto Santos, destino à Itália, se ele desviar um grau, eu acho que ele chega a uns 2 graus, ele acaba de chegar na Grécia, não chega na Itália. Porque à medida que ele vai andando, o seu desvio vai aumentando. Então, seja um piloto do avião, ele constantemente está verificando ali os seus instrumentos de voo. Embora hoje seja computadorizado, é mais fácil, o próprio computador faz isso, mas ele tem que estar conferindo para ver se o avião está na rota traçada. E a nossa vida também. A nossa vida precisa de ter como referência a palavra de Deus. E quando a gente perde por referência a palavra de Deus acerca do nosso destino final, acerca do nosso propósito final, Deus tem que entrar em cena. Deus tem que usar um pregador, um profeta, um pastor para nos corrigir. Aí agora a grande pergunta, a pergunta que vale $1 milhão. Pastor, e se Deus falar comigo? Se Deus me exortar por meio da pregação, ou por meio da correção de um irmão que me conhece, e eu não der ouvidos, fica tudo bem? É claro que não fica tudo bem. Quando nós não damos ouvidos à voz do Espírito de Deus, à exposição da palavra, ou na manifestação do dom de profecia, de palavra de ciência, conforme Deus quiser agir, aí Deus entra em outro plano de correção. Aí já não é mais a correção teórica. Aí já não é mais a conversa de pai para filho. Aí já é a vara de marmelo. Aí já entra no açoite. Pois bem, desviamos o curso. Deus falou para nos corrigir. Não demos ouvido. Fomos orgulhosos, prepotentes, presunçosos, arrogantes, rebeldes. O que vai acontecer? Vamos sofrer consequências. Vamos sofrer reveses. Vamos entrar numa condição de privação, de açoite.
Vamos entrar numa condição de sofrimento que não é para a glória de Deus. Vamos entrar numa rota de destruição, cujas consequências podem ser, às vezes, irreversíveis, se nós não reconhecermos o quanto antes a voz corretiva do nosso Pai Celestial. Infelizmente, irmãos, eu tenho experiências amargas que foram produzidas pela minha rebeldia. Mesmo Deus falando claramente comigo, eu fui e fiz do meu jeito e não do jeito de Deus. O que aconteceu? Eu quebrei a cara, paguei um preço, tomei prejuízo, chorei, me afligi. Porque o sofrimento, irmãos, que faz o crente bem-aventurado, conforme está descrito lá no Sermão da Montanha, em Mateus 5, é o sofrimento que sofremos pela perseguição ao Evangelho. Vocês não entendem isso? Esse sofrimento é motivo de gozo, é motivo de alegria. Mas o sofrimento provocado por rebeldia, por desobediência, é motivo de angústia. Transtorna a nossa vida. Precisamos entender isso. Deus tem controle da nossa vida. E Ele pode também tirar a hora que Ele bem entender. Que aí a gente entra, vamos dizer, no terceiro estágio de correção, que é a morte. Que é Deus ceifar a vida de alguém por conta da sua desobediência. Ah, que é isso, meu irmão Clécio? É só o diabo que mata. É só o diabo que mata? Lê a Bíblia. Ananias e Safira mentiram com relação à oferta deles. Quem que matou? Quem que os matou? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. O profeta Eli foi desobediente a Deus, não repreendia os seus filhos, perdeu a autoridade, desonrou o nome do Senhor, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Foi o diabo que matou ou foi Deus? O juízo de Deus. Acho que o anjo passou uma rasteira no pé da cadeira lá e jogou a costa no chão. Então, infelizmente, as pessoas têm uma percepção do Senhor como se fosse o bom velhinho, o Papai Noel, e não é assim. Por isso que lá em Romanos capítulo de número 11, versículo 22, Paulo fala que nós temos que considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Deus é bom, Deus é amor, como o próprio Rafael aqui já frisou, mas Deus é justiça também. Deus ele nos trata com severidade. Quem sabe que severidade é com rigor. É com rigor. Tá? É peso de vara no lombo do crente. Quando a gente desobedece. E Ele é Deus, Ele pode tratar com o rigor que Ele achar necessário. Então, como que eu e você temos que nos sujeitar à correção de Deus? Primeiramente, irmão, é atentando para a pregação. É prestar mais atenção ao que está sendo pregado. É, se possível for, fazer a anotação do que está sendo pregado. É chegar em casa e pensar no que foi pregado. É acordar de manhã e pensar ainda no que foi pregado. Não é pensar somente em termos de relembrar, mas é considerar como que essa palavra se aplica a você. O que foi pregado antes, como se aplica a minha vida? Se Deus falou essa palavra, o que Ele está querendo dizer para mim? Porque senão a gente se acostuma a ouvir mensagem, a gente se acostuma a vir em culto e a não ter efeito nenhum. Sabe por quê? Porque a gente não para pensar no que foi pregado. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Abra lá comigo sua Bíblia, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 7. Isso. 2 Timóteo 2,7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Tanto a primeira quanto a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, irmãos, essas cartas elas têm um caráter instrutivo e até corretivo para Timóteo, porque Paulo é um apóstolo maduro, experiente, dando instrução a Timóteo, um jovem evangelista que está desenvolvendo o seu ministério.
Então, para que o aproveitamento de Timóteo acerca de tudo que Paulo estava compartilhando com ele, sua primeira e segunda carta, fosse efetivo, para que esse aproveitamento fosse efetivo, Paulo fala para ele só: para e pensa no que eu estou te falando. Considera o que eu estou te falando. Para você o que? Ter entendimento, para isso cair no seu coração, para isso viver na prática. É isso que Paulo está animando Timóteo a fazer. E às vezes eu cometo esse erro, irmãos. Às vezes eu cometo o erro de não repensar o que eu preguei, ou do que eu ouvi de pregação, porque às vezes a gente chega em casa, a gente já vai tomar um banho, vai comer, e vai bronzear, vai fazer alguma coisa na internet, não sei o quê, e catapum. O que foi pregado, o que foi dito, nem é mais considerado. É um esforço que eu quero fazer cada vez mais, do que de considerar mais o que está sendo pregado, até aquilo que eu mesmo preguei. Porque mesmo depois que a gente prega, você considera um pouco mais o que Deus revelou, você tem um entendimento às vezes mais amplo. Essa umas 2, 3 pregações você usar pelo tempo. Então, se você quer receber como um bom filho a correção do pai, a primeira coisa que você tem que fazer: prestar atenção na pregação. Segunda coisa que você tem que fazer é você se sujeitar para você receber bem a correção de Deus e você ser uma bênção. Ouça crentes que sejam mais experientes e mais sábios do que você. O orgulho, irmãos, nos torna surdos para a verdadeira sabedoria. Infelizmente. Você está numa rota de destruição, você está desviado do propósito de Deus. Alguém vem e fala para você com amor, alguém vem com uma palavra de sabedoria para você, e você por orgulho resiste. Eu sei. Eu vou fazer assim mesmo. E fica resistindo ao conselho de Deus. Pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada a ver com a sua vida? Então, conduza sua vida para a rota de destruição que você tanto deseja. Depois não vem chorar escutando para mim. Entende? Então, infelizmente, irmão, eu já quebrei a cara por não ouvir pessoas mais sábias. Por quê? Porque eu achei que eu sabia mais do que a pessoa, e que a pessoa estava com ciúme de mim, ela estava com inveja de mim, ela estava querendo pegar no meu pé. Eu fiz do meu jeito. Aconteceu? Quebrei a cara. E tenho frequentemente visto pessoas quebrarem a cara, entrarem em rota desastrosa de vida. Por quê? Porque não houve conselho. Às vezes até finge que eu, pastor, você tem razão. O pastor vira as costas, eu que sei, já defini o que eu vou fazer já. Vai ser assim mesmo. Não é hipócrita. Não é hipócrita. Fala uma coisa na frente do pastor, ou na frente do patrão, ou na frente do professor, seja qual for a autoridade, do pai e mãe, vira as costas, pronto. Vai fazer do jeito dela. Para quebrar a cara mais uma vez. Não, eu não estava, às vezes, nesse dia mesmo. Um jovem veio me pedir conselho. O que ele faria? O que ele tinha que fazer numa situação financeira? Mas depois que ele tinha tomado a decisão errada, eu falei assim: Barão, o que você quer que eu faça agora? Se você tivesse me consultado antes de fazer esse negócio, eu já falaria para você não fazer. Agora você já fez e deu errado, o que você vai falar para você? Depois da galinha morta, depende, faz um caldo. se Sky e botar ovo, ela não vai nunca mais. E as pessoas ficam querendo ressuscitar a galinha, larga a mão. Ele faz uma canja, ele faz um chama também. Eu falei para ele: agora, filho, conviva com esse prejuízo. Engole esse saco, perde tudo. Sei o que, não tem o que fazer, irmão. É assim. Agora que você vive de conselho, você tem que sofrer a pena. Tem que passar por isso. Não tem outro jeito. É verdade mesmo. A pessoa não tem experiência no determinado negócio. O que tem que fazer, irmão? Você tem que pedir conselho para quem tem. Antes de você fazer uma honrada. Amém? Em terceiro lugar, se você quer se sujeitar à correção de Deus, quando você for afligido pelos seus erros,
Pergunte para Deus: Senhor, por que o Senhor está me corrigindo? Qual é o teu propósito nessa correção? Aonde que o Senhor quer me levar com essa correção? Porque daí já é o começo que você se arrepender e se voltar. Você reconhecer. Pergunte para Deus: Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? E esteja aberto para a resposta. Deus pode falar diretamente com você, Deus pode falar com ele de suas visões, Deus pode usar o profeta, Deus pode, através aqui da exposição, da pregação da palavra, tratar com você e te dar o entendimento do porquê que você está passando pelo que você está passando. Para que você então aceite a correção de Deus, e Deus te dê um refrigério, Deus te console, e de alguma forma possa até te dar um escape da situação que você está vivendo. Agora, uma coisa você precisa ter em mente: enquanto você não se submete à correção, enquanto você não se arrepende e não se converte, a correção piora. Ela vai ser mais dolorida, porque Deus nos ama. Porque Jesus disse lá em João: Senhor, as almas que tu me deste, nenhuma vai se perder. E para eu e você não nos perder, irmão, se for necessário, Jeová descer o porrete de nós, ele vai descer. Mas que a palavra dele vai se cumprir, que o chamado nosso vai se cumprir, isso vai, porque Deus é soberano. E agindo ele, ninguém há que possa impedir. Nem você mesmo pode impedir o propósito de Deus na sua vida. Que isso, pastor? Eu tenho livre-arbítrio. Não tem nada, rapaz. Vai na mão de você. Boca aberta. Não tem nada. Nem que o Senhor use um tubarão, uma cachalote, nem que o Senhor use uma sucuri para te engolir uns 3 dias. Mas você vai voltar para a rota de Deus, você vai. Lembrou do profeta Jonas? Então não brinca. Coloque-se de pé, vamos lá.